De Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 10 a 12. Diz assim a santa palavra de Deus: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram para a sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Amém? Senhor abençoe tua palavra. Pode sentar-se, fique à vontade. Queridos, o texto diz que os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses. Bereanos e tessalonicenses, duas cidades. Tá? Nobreza espiritual. Paulo teve aí um problema sério na cidade de Tessalônica. Seríssimo. Sua pregação naquela sinagoga provocou uma reação adversa. Tão grande, mas tão grande, que os irmãos acharam que era melhor tirá-lo dali, porque ele ia morrer. E o enviaram para a cidade de Bereia. Quando chegou em Bereia, ele encontrou um outro ambiente, totalmente favorável para ele. Lucas, voltou aí do livro de Atos, faz um contraste interessantíssimo entre os judeus de Tessalônica e os judeus de Bereia. Os de Tessalônica, diz a palavra, rejeitaram a mensagem. E os de Bereia acolheram com avidez a mensagem no coração. Olha que contraste. Isso é o que o texto mostra. Uns receberam, outros rejeitaram. Isso é demais interessante. A mesma mensagem que leva alguns ao arrependimento, leva outros ao endurecimento. Como explicar? O problema não está na mensagem, e sim no ouvinte. O problema não está na palavra, na semente, que é sempre boa, mas no coração. O mesmo acontece em relação, por exemplo, ao barro e à cera. O sol endurece o barro e amolece a cera. Porém, o problema não está no sol, mas nos objetos que recebem o seu calor. O mesmo podemos dizer em relação ao Evangelho, a pregação da palavra. O problema não é a mensagem, mas o coração que recebe a mensagem. Os judeus de Tessalônica, diz a palavra, rejeitaram a mensagem e rejeitaram também o mensageiro. Você vê, Paulo foi espancado lá em Tessalônica. Passou o sufoco. Agora, os judeus de Bereia, eles acolheram tanto o pregador como a mensagem. O texto que lemos diz que os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. Interessante é que o termo grego para nobre significa bem-nascido, nobre nascimento. Nobreza hoje em dia tem a ver com títulos, com riqueza, tem a ver com status, dinheiro. Mas o significado básico de ser nobre é ser bem-nascido. É aquele que teve um nascimento mais qualificado, espiritualmente falando. Paulo está falando de irmãos que nasceram ou que tinham uma nobreza espiritual, em contraste com outros que eram comuns. A ralé, plebeus, pessoas de baixo nível espiritual, que não examinavam aquilo que ouviam. Agora, o que significa nobreza espiritual? Como se manifesta essa nobreza espiritual? Eis a questão. Quando vemos aí a maneira como os bereanos se portaram em relação à palavra ou pregação de Paulo, vemos que essa nobreza espiritual, ela se manifesta de três maneiras. E três maneiras significativas. A primeira é no interesse pelas Escrituras. O interesse dos bereanos foi algo impactante, impressionante. Os tessalonicenses, diz a palavra, tinham seus preconceitos, tinham suas ideias formadas, pré-concebidas. Então, quando Paulo chegou e expôs as Escrituras, o que eles fizeram? Se voltaram contra o pregador e contra a palavra. Porém, os de Bereia receberam a palavra, diz o texto, com avidez. Lucas, autor do livro de Atos, diz aí no verso 11 que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem
com grande interesse. Uma outra versão diz, receberam com grande avidez. Literalmente o texto grego diz, receberam com fome. Fome. Nós não sabemos o que é fome, mas quem já teve fome mesmo, sabe o sentido da palavra. Ou seja, eles não receberam a palavra com apatia ou indiferença. Não, queridos. Eles não ouviram a mensagem de Paulo como quem ouve um programa político, como quem ouve, uma palestra motivacional. Não. Eles não liam a Bíblia como quem lê um outro livro qualquer, um romance. Não. Eles ouviram a pregação com fome. Eles ficaram atentos ao que Paulo dizia, porque eles queriam direcionamento, principalmente salvação de suas almas. Queridos, a marca mais forte da nobreza espiritual é o interesse pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Vemos em muitos cultos pessoas sem Bíblia. E às vezes não tem Bíblia do papel, mas nem Bíblia no celular. É um descaso. Pessoas que desprezam a palavra de Deus. E às vezes em casa tem até Bíblia, tem até um exemplar, mas não tem a Bíblia no coração. Tem a Bíblia na estante, mas não tem na ponta da língua ou dentro do coração guardada. A maioria dos irmãos, muitos, não valorizam o estudo. Muitos não participam nem da escola bíblica das terças. Desprestigiam o ensino, o conhecimento da palavra. A mensagem que passa é que já sabem tudo. Não precisam aprender. Não precisam. E o descaso é gigantesco. E é impressionante como a mentalidade evangélica de nossos dias tem privilegiado a celebração em vez da análise. Gostam de reteté, mas não querem analisar o que ouvem. Gostam das revelações, mas não gostam dos estudos das Escrituras, de aprender mais da palavra de Deus. Para algumas pessoas de nossos dias, a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, qual é? Ou de um culto espiritual, está no louvor muito agitado. Tem que ter muito agitamento, muita agitação, muita luz piscando, muita fumaça tomando conta do ambiente, ou um volume muito alto do som, estridente, que faz com que a pessoa não consiga nem dormir quando vai para casa, fica nos unindo no ouvido. Muitos têm ideia de que um culto avivado é isso. Muitos valorizam as formas, mas não valorizam o relacionamento íntimo com Deus, por meio da palavra de Deus. Os bereanos valorizavam isso. As pessoas acham que a liberdade do Espírito em agir nos nossos cultos vem por meio de uma coreografia, com movimento, com gestos, que os gestos vão atrair a presença de Deus. Queridos, o que atrai a presença de Deus é a adoração e a explanação da palavra de Deus, a leitura, a explicação e aplicação do texto bíblico. Isso atrai a presença de Deus. A liberdade do Espírito está no momento em que deixamos a palavra de Deus cair no nosso coração e frutificar para a glória de Deus. Na segunda carta de Pedro, 1:21, ele diz que a Escritura nunca foi produzida por vontade humana alguma, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Podemos então dizer que mantemos um relacionamento profundo com o Espírito Santo quando nos aproximamos dessa palavra que foi produzida pelo Espírito Santo. Se você crê que a Bíblia foi produzida pelo Espírito Santo, se você crê nisso piamente, você tem uma responsabilidade a mais de ler essa palavra, se alimentar dessa palavra, comer essa palavra. O Espírito Santo é o inspirador e o último autor das Escrituras Sagradas. Quando nos aproximamos dessa palavra com grande avidez, com interesse, com fome, nós somos saciados, somos alimentados por essa palavra. Temos direção para a nossa vida, temos um norte a seguir. Foi esse interesse pelas Escrituras, esse desejo de aprender, que fez com que os bereanos fossem elogiados pelo Espírito Santo. E nós vemos esse elogio escancaradamente aqui no texto que nós lemos. Queridos, o Espírito Santo não faz revelações exóticas ou triviais. Deus tem muito mais para se preocupar do que isso.
Ele não está preocupado em revelar para você que você vai comprar um carro novo ou uma casa nova. O interesse do Espírito Santo é em relação a como você, a como eu, como nós nos importamos com a palavra que ele inspirou. Qual é a tua relação com a Bíblia Sagrada? Isso porque quando lemos a palavra com interesse, somos transformados por essa palavra. Somos modificados. Até porque a leitura da Bíblia não tem como propósito principal aumentar o nosso conhecimento, mas transformar a nossa vida. Um dos problemas mais sérios da igreja atual é o analfabetismo espiritual. Analfabetismo espiritual e bíblico. Muitos não conhecem a palavra de Deus. E muito menos o Deus da palavra. Aí junta tudo de ruim. Não conhece nem a Bíblia, nem o autor da Bíblia. Você manda abrir em 1 Tessalonicenses, a pessoa fica igual barata tonta. Não sabe se está no Novo ou no Antigo Testamento. E eu pergunto, qual é o tempo que gastamos estudando a Bíblia? No passado, queridos, há uns 40 anos atrás, o crente ele era chamado de Bíblia. Sabia? Ali os bíblios ali. Por quê? A marca do crente era a Bíblia. Eles conheciam a palavra. Hoje em dia, ele é chamado pelo nome do time. Vai vascaíno, vai flamenguista, vai botafoguense. Qual? Vai corintiano. Ele sabe toda a escalação do seu time, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. 12 do campo que está jogando, sabe tudo, filho. De uma ponta à outra, do goleiro ao zagueiro ou ao atacante. Não sabem quantos evangelhos tem na Bíblia, ou quantas cartas Paulo escreveu. Eu pergunto, qual a sua intimidade com o livro santo? A Bíblia é o livro que você mais ama, mais lê e mais quer em primeiro lugar em sua vida? Ou é mais um dentre os outros? A nobreza espiritual dos bereanos aqui, ela foi manifestada primeiro nisto. Receberam a palavra de Deus com grande interesse. Quando Paulo chegou naquela cidade e começou a explicar as Escrituras, eles abriram o coração. Abriram o coração, escancararam o coração para a palavra de Deus. Ou seja, tudo começa com o coração. E coração aberto para a palavra de Deus. Segundo lugar, essa nobreza espiritual se verifica no exame diário das Escrituras. Eles tiveram interesse, mas não ficou só no interesse, ficou também no exame. E não um exame esporádico, mas no exame diário. Olha aí, Atos 17, versículo 11b, diz que os bereanos examinaram diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Será que Paulo está me enganando? Será que ele está pregando alguma heresia? Eu vou conferir. Eles não tinham apenas um interesse esporádico, querido, pelas Escrituras, mas um interesse diário. O texto diz que os bereanos examinaram todos os dias as Escrituras, não apenas nos dias de culto. Tem gente que só abre a Bíblia no dia de culto. Como eu não conheço ninguém, não sei para quem a carapuça serve. Não apenas no encontro dos lares. Quando não tinha culto, eles estavam examinando a Bíblia. O relacionamento desse povo, dos bereanos, com a palavra de Deus, não era dominical, mas diário, todos os dias. Todos os dias. Uma menina perguntou à sua mãe o seguinte: mãe, a Bíblia é de Deus? A mãe respondeu: claro, minha filha, a Bíblia é de Deus. A Bíblia é a santa palavra de Deus. Então a menina mandou uma lata dizendo: então vamos devolver para ele, porque aqui em casa ninguém usa. Já que é de Deus, vamos devolver para ele. Está tendo uma péssima utilidade aqui na nossa casa, só para guardar ou acumular poeira. Para alguns, por ser o livro de Deus, a Bíblia deveria ser usada somente na igreja. E é usada somente na igreja. Mas Lucas diz aqui que os bereanos examinavam diariamente as Escrituras. Não era um interesse, pode-se dizer, eventual, esporádico. De vez em quando,
mas diário. Não era também uma leitura obrigatória. Ninguém é obrigado a ler. Mas todos são convidados pelo Espírito Santo a ler. Porque se você tem o Espírito Santo na tua vida, você é convencido por ele a ler. Você pode obedecer ou não, mas que ele fala da necessidade, ele fala. A palavra aí, examinando, traz a ideia de alguém que pergunta para descobrir uma verdade. Faz uma pergunta para descobrir uma verdade. Os bereanos interrogavam Paulo porque queriam saber alguma coisa. É esta palavra que Lucas usa para designar a atitude dos bereanos. Não era uma leitura formal, mas a leitura de alguém que examinava fazendo perguntas, querendo descobrir a verdade e nada mais do que a verdade. E Lucas é muito preciso ao dizer, para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, o que Paulo falava, pregava, eles iam lá para os rolos, que Paulo estava usando no Antigo Testamento. Vamos ver se realmente está isso no Antigo Testamento. Vamos ver se tudo era assim mesmo. Então, os bereanos tinham uma atitude crítica. Queridos, sabe o que é uma atitude crítica? É você ouvir, ou aqui o pregador, o pastor, ou ouvir uma pregação no YouTube, ou ir numa igreja visitante, ouvir e analisar. Aquilo nem me deixou dúvida. Será que ele falou a verdade? Será que ele está pregando a verdade ou está querendo me enganar? Me lembrei até do queijo Minas, Sadia, né? Está querendo me enganar? Os antigos não lembram disso. Presunto Sadia, não é, irmã Zilda? Está querendo, botava lá um presunto fake, né? E o menininho passando a mão assim, tapado os olhos. E olha, você está querendo me enganar, isso aqui não é Sadia. Ele conhecia o presunto, né? Pelo menos a propaganda. Podia examinar. Será que nós temos essa capacidade dada por Deus, mas através também do nosso esforço em ler a Bíblia? Me impressiona muitas vezes a passividade, como que muitos hoje aceitam qualquer coisa que diz respeito à Bíblia. Qualquer coisa. Não é porque está usando a Bíblia. Ah, porque é pastor, porque é apóstolo, porque é bispo. Tem crente que fica como um filhote do passarinho, canso de falar, com a boca aberta, recebendo tudo que o pastor manda, ou daqui, ou dali, ou num debate, pela rádio. Essas pessoas não têm espírito crítico. Não precisa engolir, você não deve engolir tudo facilmente. Examine com as escrituras. O pastor é falho, pode errar em algum momento. Muitos pensam que se um homem está de terno e gravata por detrás de um púlpito, e tem o título de pastor, então ele é de Deus, e tudo o que ele diz é de Deus. É verdade, não é assim que funciona, queridos. Infelizmente, não é essa a realidade. Essa não é a regra. Hoje em dia é exceção. A regra é muito pilantra atrás de um púlpito. Muito falso pastor, muito enganador, muito trambiqueiro. Irmãos, igrejas são abertas hoje em dia por N motivos. Sabia disso? N motivos. Muitos abrem igreja como empresários, abrem uma loja. Qual o motivo? Dinheiro, lucro. Essa é a motivação. Tem gente que abre uma igreja porque foi expulso da outra. Foi excluído daqui, abre ali. E às vezes abre em frente da outra igreja. Outros abrem uma igreja porque dizem que Deus falou com eles. Deus mandou abrir uma igreja. Olha que coisa. Me faz lembrar de um sujeito que estava orando pedindo confirmação a Deus se deveria ou não fundar uma nova denominação. Estava em dúvida. Aí, lendo o relato em que Davi chora a morte de seu filho, na frase que dizia, Absalão, meu filho, Absalão. E ele disse que ouviu a voz de Deus e finalmente abriu um salão. Ou melhor, abriu uma igreja. Quem não entendeu, escuta depois de novo. E por falar em igreja, queridos, por falar em igreja, existe cada nome exótico de igreja pelo Brasil e pelo mundo. Eu vou ser sincero, eu não seria membro de uma igreja com um nome ridículo. Não seria. É claro que o nome não quer dizer muita coisa. Existem seitas com nome bonito, mas que são seitas. Por exemplo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha que nome bonito, mas é uma seita, são os mórmons. Ou uma igreja do passado que já acabou.
Igreja de Jesus Cristo em Amor e Graça. Nome bonito, mas é uma seita. Agora, tem nomes que... complicado. Por exemplo, Igreja Evangélica Pentecostal Peregrino na Fé do Senhor, conforme Hebreus capítulo 11. Imagina, meu irmão, um membro. Qual igreja você é? E eu ia levar um ano para decorar essa frase toda. Tem que ler. Igreja Evangélica Cuspe de Cristo. Onde você congrega? Lá no Cuspe de Cristo. Vocês estão rindo a sério, querido. Igreja do Pastor Sassá. Tem, queridos? Mas o nome do teu pastor é Sassá? Não, o nome da igreja é Pastor Sassá. Lá perto da minha igreja, fundaram uma com o nome Igreja Pentecostal, eis que vem com as nuvens, Ministério A Serpente de Moisés. Aqui, como tivesse esse banner aqui, eles colocaram uma serpente gigante olhando para os membros. Imagine aqui, uma serpente gigante com o olhar assim para você. Queridos, não teria estômago para isso. Não teria. Outros nomes. Igreja A Serpente de Moisés. Aquela que engoliu as outras serpentes. Igreja Pentecostal, Jesus vem, você fica. Igreja Batista da Pomba Sagrada. E vai, irmãos. Vai embora. Vai embora. Isso é o que acontece hoje em dia. Agora, pelo menos assim, superficialmente, pelo nome você já não dá muito crédito. Eu não sei o que essas igrejas aqui, com esses nomes, pregam, mas pelo nome já dá a entender que a situação é bem grave. A coisa é tão gritante em nossos dias que, certa feita, num jornal aqui do Rio, tinha a seguinte propaganda, no jornal. Hoje em dia já não tem mais jornal quase, mas a propaganda era a seguinte: vence uma igreja evangélica, equipada com som e móveis, com 200 membros. Está vendendo a igreja com membros, gente. Como se fosse cabeça de gado. Irmão, sabe qual a grande verdade? Muitas dessas igrejas usam a Bíblia de qualquer maneira, com um único fim. Não estou generalizando, mas muitas. A ganhar fiéis e arrecadar dinheiro. Esse é o alvo. Cuidado, cuidado. Se o culto dessas igrejas, um dia você for para uma dessas, ou visitar, se tudo ali gira em torno de campanhas financeiras, votos e desafios, corra. Eles querem arrancar o teu dinheiro. Vai levar tudo. E leva. A lábia é grande. A eloquência é enorme. Eles sabem como fazer. Sabem da ganância intrínseca do ser humano. Que o ser humano por si é ganancioso. E se ele promete, se você vai dar tudo, vai ganhar o dobro do tudo que você deu, e muitos, igual bobinhos, vão e caem nessa lábia. E mais, queridos, em muitas ocasiões, né, voltando aqui para o texto, o nosso exame das Escrituras não é crítico para descobrir a verdade, mas muitas vezes para confirmar posições. Existem pessoas que já sabem a resposta da tua dúvida, mas querem uma resposta tua para confirmar aquilo que elas já sabem. Ou então uma resposta que venha contradizer o que elas sabem. E assim por diante. Um outro problema é quando lemos a Bíblia em busca do remédio para a vida dos outros. É para o outro, não para mim. A pior coisa, por exemplo, que pode acontecer para você, para mim, que nós que pregamos ou ensinamos a palavra, é buscar mensagem para aplicar para a vida dos outros. Eu vou procurar um texto para pregar. Nossas pregações, nossos ensinos precisam fluir da nossa meditação diária e não de uma busca intencional de um texto para pregar ou ensinar para as crianças. É na devocional, é ali na tua leitura que Deus fala com você, que te mostra um texto. Olha, esse texto aqui você pode ensinar, pode pregar, eu vou te ajudar, eu vou te dar materiais para você pesquisar, mas o texto, a mensagem começa com a Bíblia, com a sua devocional. A nossa relação com a palavra de Deus, querido, deve ser de um exame crítico para descobrir a verdade para a nossa
vida. Precisamos fazer um exame diário de quem se porta com grande interesse, com fome, para alimentar a nossa alma. Então já vimos duas marcas da nobreza espiritual. Primeiro, vem o interesse, a fome. Depois vem o exame diário, crítico e ininterrupto da palavra de Deus para aplicar para a nossa própria vida. A terceira marca de uma nobreza espiritual é o resultado prático que as Escrituras produzem. O terceiro e último resultado. Versículo 12, leia comigo. Diz que creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Resultado da palavra de Deus. Interessante, queridos, é que gradativamente Lucas vai mostrando como o evangelho vai perdendo a sua fisionomia judaica. Ele vai se tornando ocidental, por assim dizer. Os gregos aqui estão entrando na igreja. O texto diz que creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos. Ou seja, o resultado prático em se examinar as Escrituras foi a conversão dos bereanos. Não o convencimento. Não o sentido de é crente que é crente, mas não é crente. Não. Eles foram convertidos pela leitura da Bíblia. Eles tiveram suas vidas transformadas. Irmãos, um estudo sério, diário das Escrituras com espírito crítico produz mudança de vida, transformação de vida, salvação, conversão. Às vezes me intriga ver pessoas de 10, 20, 30, 40 anos de crente, mas que a vida nunca muda. Algo está errado. Tanto tempo na igreja e não tem transformação de caráter. Passa ano, entra ano e é a mesma pessoa de sempre. Certa feita, um irmão foi dar um testemunho na igreja. Essa história não foi nem um testemunho, foi um testemunho. Testemunho. Ele contou seus podres do passado. Disse o que fazia e o que acontecia. Que era um monstro em figura de gente. Não levava desaforo para casa. Disse que um dia estava numa padaria e alguém encostou a ponta do cigarro sem querer em seu braço. Sabe o que ele fez? Quebrou a garrafa na cabeça do sujeito. E contou outras histórias mirabolantes. Antes de ser crente, é claro. Depois de crente, não. No meio do seu testemunho ele disse, mas agora, irmãos, agora eu me converti. Eu não faço mais essas coisas. Jesus mudou minha vida. Esse foi o testemunho. A seguir vem a história completa. Depois alguém comentou o seguinte acerca desse irmão. É interessante. Antigamente ele dava garrafada na cabeça dos outros no botequim. Mas hoje ele dá garrafada verbal nos irmãos. Usa a língua para prejudicar os outros. Ou seja, mudou o lugar das garrafadas. Antes a garrafada era no bar. Agora é na igreja. Mudou o tipo de garrafa. Antes era de vidro. Agora é de palavra. Ele deixou o bar e foi para a igreja. Mas o temperamento continuou o mesmo, queridos. Antes, o sujeito era ruim de relacionamento lá no mundo. Agora, é ruim de relacionamento dentro da igreja. Difícil de se lidar. Por isso que a última mensagem eu preguei sobre... nem de manhã foi outro assunto, nem lembro. Mas sobre a importância de pedir sabedoria para lidar com irmãos difíceis. Precisamos de sabedoria para isso. Resumindo, não houve mudança espiritual, mas somente local. Né? Antes ele frequentava um bar. Agora frequenta uma igreja. Mas mudança que é bom? Nada. Amados, a leitura das Escrituras deve produzir em nós mudança. E só você e seu marido ou sua esposa sabem se essa mudança tem acontecido ou não. Ou seu pai ou sua mãe. Aqueles que convivem com você. Se a Bíblia é um livro vivo, se a Bíblia é um livro dinâmico, se a Bíblia é um livro eficaz, com certeza ela vai produzir efeitos extraordinários na vida de quem lê com o coração aberto. Queridos, é fácil ler a Bíblia e chegar à seguinte conclusão. Você está lendo? Meu Deus, como fulano,
como ciclano está errado. Esse texto condena exatamente o que ele faz. É fácil fazer isso, não é? É fácil. Agora, como é difícil ler a Bíblia e chegar à seguinte conclusão: meu Deus, como preciso mudar? Jesus, esse texto condena a minha prática. Esse texto condena o meu temperamento. Esse texto condena a minha língua. Senhor, tem misericórdia de mim. Já ouviu a história de dois irmãos que congregavam na mesma igreja, irmãos de sangue, mas não se falavam? Na verdade, se odiavam. Um dia o pastor pregou um sermão sobre a importância do bom relacionamento, da cordialidade cristã, a importância do perdão mútuo. Os dois estavam sentados em lugares diferentes, mas um não soube que o outro estava no culto. Você vê o nível de relacionamento. No final do culto, um dos irmãos virou-se para o pastor e disse: pastor, uma grande mensagem, que pena que meu irmão fulano não estava aqui para ouvir isso. Ele não veio hoje. Aí, quando o outro irmão encontrou o pastor durante a semana, disse: pastor, que mensagem do céu, aquela que o senhor pregou domingo. Pena que meu irmão cicrano não estava lá para ouvir. Porém, queridos, essa não deve ser a nossa postura. Não. Nossa postura deve ser nos perguntar: em que essa mensagem afeta a minha vida? Qual mudança essa mensagem me desafia a fazer? O que mudou em mim por conta dessa mensagem? Quando a mensagem chega e toca na minha ferida, qual a minha reação? Fico bravo com o pregador como os Tessalonicenses? Ou a recebo de coração como os bereanos? Queridos, sabe qual a grande verdade? Já estou concluindo. Muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse um romance, como um livro de ficção científica. Ainda batem no peito e dizem: eu leio a Bíblia todo ano. Pastor, eu sou rigoroso, eu não falto na minha leitura, no meu cronograma. Aí eu pergunto: qual foi o resultado dessa leitura? A leitura da Bíblia moldou o seu caráter? Essa leitura está transformando, mudando os seus pensamentos, purificando a sua alma? Irmão, sabe qual é a grande questão aqui? Às vezes, é melhor ler um versículo apenas por dia que nos confronte do que 3 ou 4 que só nos traz informação e não mudança. Se lermos apenas um versículo, por exemplo, que condene a fofoca, o trambique, a maledicência, a inveja, já será de grande valia para a nossa alma. É melhor ler pouco meditando naquilo que se lê, do que ler 10 capítulos sem nenhuma aplicação pessoal. Você vai estar só acumulando informação, mas só informação não muda o coração. Finalizando, o exame bíblico não é para satisfazer minhas curiosidades, mas para transformar a minha vida. Tiago 1, 22, olha o que diz. 22 a 25. Nós vamos entrar nesse versículo mais à frente, detalhadamente. E lembre-se, esta mensagem é para obedecer, e não apenas para ouvir. Estou lendo a Bíblia da Bíblia Viva. Portanto, não se engane, pois se uma pessoa apenas ouvir e não obedecer, será como um homem que olha seu próprio rosto no espelho e logo se afasta. Ele não pode mais ver-se a si mesmo, nem se lembrar de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando firmemente, com firmeza, na lei de Deus para homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará aquilo que ela diz, e Deus abençoará grandemente esse homem em tudo quanto fizer. Que sejamos praticantes da palavra para a glória de Deus. Queridos, essa é a verdadeira nobreza espiritual. Ou seja, nobreza espiritual é aquela que lê e pratica aquilo que leu com a ajuda do Espírito Santo. Guarde essa palavra no teu coração. Não fique com raiva do pregador, como os Tessalonicenses, mas receba essa palavra com avidez no seu coração, como os bereanos. Amém?